SIC Notícias. 24 horas em direto e em português. Olá, boa noite, boas festas, bom Natal neste dia 25 de dezembro de 2005 e eu vou apresentar o meu convidado. Boa noite, Paulo Miguel Pereira da Silva, engenheiro físico, 44 anos, especializado em física quântica, administrador da Renova. Começo por aqui porque é engraçado, eu estudei enfim, o seu perfil, a sua vida, com essa paixão pelas matemáticas e pelas ciências exatas, nada talvez o destinasse a vender papel com tanto êxito. Como é que é? Vamos parar aqui, porque pode ser uma boa história. Muito boa noite, João. De facto, nada me destinava a vender papel higiênico, eu ainda hoje, de vez em quando, me pergunto como é que isto aconteceu. Sim. Mas aconteceu. Eu acabei o meu curso na Suíça, em que fiz física e em que julgaria que a minha vida seria uma vida académica na área da física. Você gostaria até de uma carreira justamente académica na área da investigação. Na área da investigação, na área da física teórica, da física quântica, que é uma paixão minha, e pronto, e julgaria que seria essa a minha vida. Mas no fim de acabar os meus estudos, na altura visitei um pouco o que havia em Portugal a nível de física, muito pouco, na Faculdade de Ciências, na altura não existia ainda um curso de Engenharia Física no Técnico, e achei que não era possível voltar a Portugal e continuar uma carreira de investigação, em que me enganei totalmente, porque acho que surgiram essas oportunidades em Portugal, graças a Deus, mas pensei na altura que continuar uma carreira académica e depois voltar para Portugal para entrar na indústria, era melhor entrar imediatamente na indústria. Mas a opção do curso universitário na Suíça foi devido a um momento um pouco conturbado que se vivia em Portugal, ou foi porque você já tinha optado por especializar-se na Suíça, sim. Estudar? O facto de ter ido para a Suíça teve a ver com o momento perturbado nas universidades em Portugal na altura. Portanto, propuseram-me os meus pais, havia um amigo meu que já estava na Suíça, e propuseram-me ir estudar para a Suíça. Até alguns anos antes de fazer o 7º ano antigo. Sim. E foi eu diria, um desafio importante para o jovem estudante na altura da província, da Brenta. Teve que se virar sozinho, sim. Exatamente. Mas a física, de facto, eu gostava muito de ciências, gostava muito de tentar compreender o mundo. Eu sei, aliás, é muito engraçado, porque quando se fala de si, tem que se falar desse fascínio pela física quântica, você até costuma dizer que há duas coisas que o interessam de sobremaneira ou essencialmente na vida. Uma é a existência de Deus e outra é saber se o universo é compreensível. A física quântica, ou você, ou a sua fé, ou seja, o que for, é isso que eu lhe pergunto, resolveu uma coisa e outra? É um enorme desafio de cada dia e temos que vivê-lo cada dia e tentar aprender. Eu acho que a questão da existência de Deus é muito importante, porque a resposta a essa questão vai, eu diria, condicionar a nossa vida, o nosso dia-a-dia, é extremamente importante. A questão se o mundo, se o universo é compreensível é uma questão que me apaixona, que não está resolvida neste momento dentro da física. Nunca está resolvida, mas como é que se parte para a abordagem sequer dessa questão? Como é que, eu gostaria que você me explicasse e nos explicasse como é que foi mordido, se quiser, solicitado pela dúvida da compreensibilidade do universo. Sabe, eu quando comecei a estudar física, e se calhar tinha uma esperança enorme de encontrar algum absoluto. Ou seja, conseguir compreender o mundo, se calhar com aquela ideia que nós podemos ter dos cientistas do século XIX, que sabiam tudo, que conheceriam tudo. Portanto, era uma ânsia de conhecer, de dominar, de perceber como é que o mundo funcionava, como é que o universo funcionava. Eu acho que à medida que fui fazendo física, eu fui descobrindo, como era natural, que menos sabia, que se calhar que o conhecimento é uma medida do não conhecimento, como Sócrates terá dito. Portanto, chega-se a um ponto mesmo de perguntar se o mundo pode ser compreensível. Neste momento há algumas teorias em física, a teoria do todo, a teoria of everything,
que debatem este assunto. Eu acho que é interessante, às vezes falando com alguns amigos, costumamos dizer que esta relação entre a física e a metafísica é interessante, e às vezes é muito difícil estar a falar de metafísica sem ter falado de física, sem chegar ao fundo da fronteira. E é um assunto que depois dos meus estudos em física, da minha vida, me interessa hoje como hobby, esta fronteira entre a física e a metafísica. Eu costumo ainda juntar uma terceira questão, que é qual? Que é da realidade da matemática. Ou seja, se as matemáticas são reais, se existem, ou se são uma criação humana. Enfim, é uma conversa um pouco complicada, mas que é muito interessante. Quem fala da física quântica, como você me está a falar, e simultaneamente acrescentam um terceiro aspecto essencial da sua personalidade que o define, como é as matemáticas, apesar do seu enorme êxito à frente da Renova, e já lá vamos, há hoje a nostalgia de não se ter consagrado inteiramente, se quiser, ao aprofundamento, com mais detalhe e mais vagar do estudo da matemática e da física. Isso fica sempre. Eu dou uma disciplina, eu devo dizer quase todos os finais de semana, de ler um pouco de física, mas existe sempre uma certa nostalgia. Eu posso dizer que há pouco tempo tentava ler um livro, mesmo do ponto de vista matemático, física a fundo, sobre a teoria das supercordas, e tenho dificuldade em entrar, não sou capaz de entrar com todo o formalismo matemático, né? E isso é sempre algo que ficou, que se perdeu. Claro. Inclusive, você, lembro-me que um dia li que tinha dito que comparava algumas equações da física há Vênus de Milo. De tal maneira eram comparáveis pela beleza e pelo modo como interpelam um ser humano. Com vocação para isso, evidentemente. É engraçado. Eu de facto, vejo o mundo assim, e isso apareceu porque eu no meu gabinete tenho um quadro em ardósia grande, que é 2 metros por 2 metros, em que escrevo, gosto muito de escrever no quadro, também não sei se é uma nostalgia de alguma coisa académica, e no cimo do quadro tenho a equação de Schrödinger, que está na base da física quântica, e as equações de Maxwell, que fazem... Que são essas que compara a Vênus de Milo. E compara as duas, eu acho-as tão elegantes, tão bonitas, que compara a Vênus de Milo. Portanto, e tenho pena que mais gente não consiga perceber a elegância, o aspecto estético que está ali, e o valor de quanto longe o homem chegou para conseguir chegar àquela... Para conseguir, atingir esse patamar. Essa essência. Os seus primeiros 10, 11 anos na Renova, e já aqui temos o último produto publicitário, se assim posso descrever, que é o Amor Causa, a última campanha publicitária da Renova, mas já lá iremos. Era só para, no fundo, dizer que já estamos a entrar propriamente na matéria pela qual eu me lembrei hoje de o convidar dia de Natal. Os seus primeiros anos na Renova foram na área industrial pura e dura, portanto, onde não está hoje, ou não está só hoje. Nessa altura era para ajudar uma empresa com a qual a sua família tinha ligações, uma empresa tradicional, ainda não tão desenvolvida como hoje. Era, no fundo, para dar uma mão, ou era já, nessa altura, para ficar, começando pela área industrial? Sabe, eu às vezes não gosto muito de ver o mundo a muito longo prazo. Eu acho que é muito importante viver o dia a dia. Eu, de facto, quando decidi não continuar numa carreira académica, no doutoramento, e decidi voltar para a indústria, foram 6 meses muito difíceis da minha vida. Em que teve que pesar e medir essa decisão. E aí surgiu um convite para trabalhar na Renova. À altura, o presidente da Renova, na altura, convidou-me para trabalhar na Renova. E comecei a trabalhar na transformação de papel, como assistente do diretor de transformação, e tive uma descoberta muito, muito interessante, que foi o facto de descobrir o prazer de trabalhar com pessoas. Você gosta muito, é uma das chaves absolutas que eu não sabia, e que é talvez aquilo em que eu tenho hoje em dia mais prazer, é em trabalhar com pessoas. É criar grupos de pessoas, motivá-las e trabalhar com elas. Isso é extremamente gratificante. Você até costuma dizer que a parte da vossa criatividade na Renova, de que o Amor Causa, que aqui está, é um excelente exemplo, provém dessa interação entre as pessoas.
interferência, que é uma coisa que eu gosto muito, uma palavra de física que eu gosto muito de usar. Eu acho que é extremamente importante. E acho que na Renova já existia, mas tem-se conseguido criar ao longo do tempo um grupo de pessoas que é formidável, extremamente motivado, e é isso que faz crescer. De diversas gerações, da sua e mais novas. Da minha, mais novas, mais pessoas velha. que já estavam, pessoas que entraram depois com percursos muito diferentes, com formações muito diferentes, e devo dizer, nomeadamente, no que diz respeito à inovação da Renova, que é a coisa talvez mais importante para nós hoje em dia, porque é o que nos pode diferenciar e aquilo que nos pode ter um desenvolvimento fora de Portugal. O facto de ter percursos diferentes, países diferentes, pessoas com nacionalidades diferentes, percursos diferentes, é extremamente importante, é extremamente rico. Como é que você olha para uma pessoa, por exemplo, quando tem que contratar alguém, convidar alguém para trabalhar consigo, o que é imediatamente importante? Olha, ou o que é que imediatamente interage consigo? Eu acho que há duas coisas. Ou a pessoa, alguém falou nela, uma empresa de recrutamento, alguma coisa, portanto, houve uma pré-seleção, ou então existe um currículo. Eu acho que a inteligência é um fator extremamente importante. Não, com certeza que existe um currículo e que alguém recomendou. Eu quero é saber aquele momento em que você, pela primeira vez, está diante de alguém que eventualmente irá ou não contratar. O que é importante para si? O primeiro é conhecer a pessoa. Para já não ter nada a priori muito claro. Tentar conhecer a pessoa, penetrar dentro da pessoa, conhecê-la, ver aquilo que a pessoa é. E isso para mim é muito interessante. Às vezes passo um dia com uma pessoa, tento irritá-la, tento que a pessoa reaja sob pressão e ver como é que a pessoa reage, aquilo que a pessoa pode ser. E para mim é muito importante que a pessoa tenha um potencial muito grande. E de facto há pessoas fantásticas, que têm trabalhado com pessoas fantásticas que me deixam extremamente orgulhoso daquilo que vão fazendo. Sou extremamente otimista em Portugal, porque às vezes há assim um certo pessimismo. Há muito pessimismo e muito desalento, é mesmo que há mais. Você não partilha nem pratica um e outro, nem o desalento nem o pessimismo. Eu sou um otimista por natureza e acredito imenso nas pessoas e acho que nós nos devemos questionar, cada um de nós, o que é que nós podemos fazer para melhorar as coisas, muito mais do que lamentar-nos de uma maneira um pouco estéril. Eu não posso dizer que não haja uma crise em Portugal neste momento e que não preocupa-me. E é importante fazer coisas, tomar decisões. Mas como grande empresário que é, por exemplo, está eventualmente menos sobre aquela nuvem pesada do desalento, porque pensa que é possível sair-se disto e que a Renova é um exemplo, até pela sua internacionalização bem-sucedida. A Renova é um enorme desafio e que nada está definitivamente adquirido. Nós temos que ir lutar cada dia para conseguir desenvolver, crescer fora de Portugal, o que é muito difícil fazer marca fora de Portugal. Mas é uma paixão também e nós gostamos muito daquilo que fazemos. Obviamente que me preocupa, mas tento não pensar no assunto. Ir para a frente. Ir para a frente, fazer as coisas, fazer bem feito, ir com força, com vontade e avançar. E não estar demasiado tempo a discutir uma coisa, a queixar. Isso não tem nada a ver comigo. De qualquer maneira, nada do que acontece, e sobretudo aconteceu no passado recente, que explica a Renova do presente, é dissociável do modo como você cultiva e pratica os seus próprios interesses, aquilo que na vida o solicita. Estou a pensar na física, na astrofísica, na arte, na fotografia, no design, na leitura. Isto são chaves para chegar àquilo sobre a qual assenta o êxito da Renova, que, é você que o diz, é constituído pela inovação e inteligência. É também, ou seja, temos que passar por si para compreender aquilo que ocorreu na Renova. Muito por si. Eu acho que a Renova é um grupo de pessoas. Não sou eu. E o trabalho é um trabalho de grupo. E tenho que dizer que esse grupo é fantástico. Portanto, estar a personalizar as coisas parece-me errado. Tudo o que eu posso tentar fazer, eu às vezes até lhe vou dizer um bocadinho uma analogia física, costumo dizer que algumas vezes o que tento é trazer o caos ao grupo, que é pondo as coisas em causa, outras vezes
é tentar focalizá-lo, ou seja, numa brincadeira, baixar a temperatura, um pouco como Não, um exemplo. mas pode explicar essa brincadeira falando um pouco mais devagar, porque até eu própria de vez em quando tenho dificuldade em seguir o seu discurso, mas porquê é que não explica um pouco essa brincadeira? Baixa a temperatura, eu própria não percebi. Se quiser, na física, os átomos, quando estão num gás, quanto mais elevada a temperatura, mais se mexem, mais vibram, mais velocidade têm, mais energia têm. Eu acho que as organizações são organizações vivas. Quando uma organização está muito congelada, muito rígida, meio amorfa, é preciso trazer um bocadinho de caos, subir a temperatura, pôr as coisas em causa. Porque é que está a fazer isto? Porque é que não está? Enfim, questionar. É uma coisa que eu gosto muito e muitas vezes eu gosto de questionar. Por alguma razão, os seus colaboradores dizem que Paulo Miguel Pereira da Silva tem ideias diferentes de toda a gente e não é igual a ninguém. Você revê-se nesta espécie de fotomaton? Pelo menos gostaria. Sim. Não sei, mas é melhor perguntar. Eles saberão melhor que eu. Mas você aceita, pelo menos, que levou muito da sua própria personalidade e dos interesses que cultiva para a concepção até de desenvolvimento, de existência e desenvolvimento da sua empresa. É um facto, mas eu acho que eu gostaria que todos os membros da organização da Renova, todos os membros da organização Renova fizessem o mesmo. Portanto, eu acho que o que se constrói, uma organização, constrói-se na diversidade e não numa uniformidade. Deve estar focalizada em relação aos objetivos, mas diversa, ter pessoas diferentes. Portanto, eu acho que é da interferência de pessoas, às vezes muito diferentes, com interesses muito diferentes, que se consegue produzir luz e avançar. Dentro do mundo muito focalizado, sabendo exatamente aquilo onde queremos chegar, mas com muita diferença entre as pessoas todas. A Renova mora hoje com muito êxito em Espanha, em França, no Luxemburgo, na Bélgica, e você diz que compete com duas das maiores multinacionais no mundo. Isto aconteceu há relativamente pouco tempo. Eu gostava que você falasse um bocadinho da experiência internacional. Nos países onde nós estamos, os nossos concorrentes, de facto, são as duas maiores multinacionais do mundo que fazem marcas, são empresas norte-americanas. Eu acho que a maior parte dos nossos concorrentes, que na altura não eram concorrentes europeus, de alguma forma... Beber um bocadinho de água, não tem problema nenhum. Os nossos concorrentes, de alguma forma, foram adquiridos pelas multinacionais. Às vezes é muito mais fácil uma empresa vender-se à multinacional e depois ser deslocalizada. E dentro das marcas, na nossa área de atividade, papel higiênico, dentro das marcas europeias, nós somos praticamente a única marca europeia. Em qualquer um dos países onde estamos, os nossos concorrentes são os mesmos, são das multinacionais norte-americanas. Portanto, o estar a concorrer com empresas que são muito maiores que nós implica uma aprendizagem muito grande. Implica, uma aprendizagem de quê, exatamente? Eu acho que do mundo, eu acho que temos que ser extremamente profissionais, muito mais do que os outros, e isto implica conhecer muito bem o mundo em que vivemos, mas por outro lado ser diferente. Nós, se conseguimos entrar fora de Portugal, foi com produtos inovadores, foi com a inovação, foi ser capaz de ser diferente. Muitas vezes entrar em ruptura com aquilo que existe, ser capaz de, eu diria, desestruturar um pouco a oferta que existe e apresentar algo de diferente. Exemplo, uma das coisas diferentes pode ser o papel higiênico preto. Uma das coisas diferentes pode ser o papel higiênico preto, que é um lançamento nosso muito recente. E que foi uma ideia sua. Foi uma ideia que surgiu em Las Vegas, havia um espetáculo. Você estava um dia em Las Vegas sentado numa plateia de um espetáculo? Um espetáculo, Cirque du Soleil. Sim, Cirque du Soleil. Em que havia uns corpos com não sei o que, uns panos pretos, enfim, no meio daquilo surgiu uma ideia, por que não, de fazer papel higiênico preto. E entre essa ideia desse espetáculo em Las Vegas, foi quando esse espetáculo? Talvez entre há um ano e pouco. Portanto, mediou um ano e pouco, é possível passar menos de um ano entre uma boa ideia que você teve, que se asseverou ser boa, e a sua concretização. Até lhe diria, neste caso, foi até menos de um ano, até lhe digo uma coisa que eu acho uma história com alguma graça, que há pouco tempo nós tivemos uma encomenda de um dos maiores hotéis de Las Vegas,
em que um grande chefe francês abriu 2 restaurantes, no MGM em Las Vegas, e que exigiu papel higiênico preto no restaurante. Houve um boucle à boucle. Pois, exatamente, fechou-se um círculo, começou em Las Vegas e chegou a Las Vegas, e entre uma coisa e outra eu acho que demorou 9 meses. Sim. Tem uma certa graça, também não é mais. Portanto, a saúde, digamos, da competitividade da sua empresa na Europa, onde é a única com estas características, vai bem. Portanto, depois da Bélgica, Luxemburgo, Espanha e França... Eu acho que temos muito trabalho. Nós em Espanha já temos alguma cota de mercado, alguma presença. Em França ainda é muito pequena, na Bélgica estamos há menos tempo, meses. Portanto, temos um desafio enorme, porque são mercados muito grandes e temos que ser muito profissionais e fazê-lo bem. Obviamente não é com papel higiênico preto, porque isso é um produto que é um produto de primo, mas, por exemplo, o papel higiênico locionado, que pôr um creme no papel, foi o produto que nos fez entrar em França, entrar na Bélgica. É um trabalho que tem que se construir cada dia. Portanto, eu acho que não se pode pensar, um empresário hoje em dia não pode pensar que tem alguma coisa que está definitivamente adquirida. Há riscos, há desafios e nós temos que, a cada momento, estar atento ao que se passa. O que é que deve distinguir ou definir prioritariamente um empresário da sua dimensão no início do terceiro milénio? Uma pergunta difícil, eu diria visão. Visão? Diria, você tem mania da inteligência e da inovação. Que são duas coisas magníficas se conseguirem, não é? Juntava-lhe ainda uma, um pouco ridícula, claro, mas chamar-lhe a inocência. Alguma inocência. Às vezes... A inocência, que bonita palavra. Porquê é que lhe surgiu a ideia? Tem que explicar um pouco melhor. Inocência, quer o Paulo Miguel significar na disponibilidade de partir para uma aventura de fazer uma empresa cada vez melhor? Exatamente, de partir, de correr riscos, de ter vontade, de não, à partida, dizer não vai funcionar. É preciso uma certa inocência. Nós vemos grandes produtos e grandes marcas que apareceram em ruptura com aquilo que existe e partiram às vezes de ideias com alguma inocência que não seriam normais. Eu acho que isso é importante, não cortar a criatividade das pessoas, a criatividade das organizações e para isso eu acho que é preciso uma certa inocência. O facto da Renova estar em 4 países europeus leva-o assim a viver muito este clichê, a viver em aviões e a dormir em diversos sítios por semana fora do país, etc. Mas isso também, por outro lado, pergunto, também o enriquece ou não? O sair daqui. Imenso, eu tenho que dizer que tenho prazer nisso. Realidades... Tenho prazer nisso. Tem prazer nisso? Tenho prazer nisso. Ou seja, tem um prazer que ultrapassa o peso logístico, a maçada que é aeroportos, claro. Apesar de tudo são. Claro, que é uma coisa... O prazer ultrapassa... Eu acho que ultrapassa. O prazer de estar com as nossas equipas fora de Portugal é algo diferente. Animar e motivar equipas com franceses ou com, não sei, espanhóis. E depois, normalmente, em cada um destes países, quando começamos a conhecê-lo bem, eu sinto-me bem em cada um desses países. Cria uma espécie de bairro, entre aspas, do seu bairro, das suas rotinas, dos seus rituais. Eu tenho isso muito, do ponto de vista pessoal. Eu chego a Paris, gosto de chegar ao mesmo sítio e ter a minha rotina. Chego a Madrid, gosto de ter a minha rotina em Madrid. Compra jornais num determinado quiosque, almoça num determinado restaurante. Exatamente. Toma a bica. No mesmo hotel, onde começa a conhecer as pessoas. Mas muito mais do que isso, eu acho que é importante que a marca Renova, que seja portuguesa em Portugal, que seja espanhola em Espanha, francesa em França e belga na Bélgica. O que é que isso quer dizer? Você não lhe interessa que ela seja portuguesa em França, como as embaixadas, se quiser, não é nada a mesma coisa, mas porquê é que ela tem que ser francesa em França e não pode ser... Eu acho que nós fazemos um trabalho de marca. O trabalho de marca está muito ligado a uma paixão por uma marca. Nós temos uma paixão pela marca. E você tem uma paixão pelo marketing também. Também tenho. Não estou a fazer um jogo de palavras. Ocorreu-me isso porque sei que você tem. Aliás, o Amor Causa, este livro que aqui está, já lá vamos, é isso. Mas que está ligado à marca, porque uma coisa não faz sentido, não faz sentido sem outra. Mas o que é uma marca, no fundo?
Se uma marca é uma identidade, um símbolo, se quiser, que deve estar tão próximo quanto possível dos cidadãos. E o que eu gostava era que a Renova, em França, esteja muito perto dos cidadãos franceses, portanto, seja francesa, que o vejam como uma coisa própria. Mas isto também é importante, porque se eu estou em França, estou com franceses, quer sejam colaboradores da Renova, clientes, quem quer que seja, eu gosto de me sentir como alguém da casa. Portanto, tenho que saber quase mais de cultura francesa do que eles. Perdoa-me um bocadinho aqui a falta de modéstia, mas eu acho que é importante ter esse trabalho de casa bem feito. Chegar à Espanha tem que ser muito espanhol. Portanto, estou a jogar em casa, sinto-me bem. E o Paulo Miguel, talvez não seja uma pergunta indiscreta, porque a propósito de marca é muito uma das suas imagens de marca. Também nesses sítios onde trabalha na Europa, anda vestido de negro? Normalmente ando. Anda. Sempre. E consegue ter uma explicação para isso? Porque o que eu li a seu respeito, e as pessoas com quem falei, dizem porque ele acha mais cómodo, assim está o problema resolvido. Não, a mim, se você me permite, não me chega como explicação. Mas enfim, se é essa, eu tenho que a tomar como boa. Eu confesso que gosto do preto. Sim. Eu confesso que gosto do preto, é muito mais simples, e às vezes na vida eu acho que o mundo é muito complicado. Quando nós tentamos levar a fundo uma questão e entrar na essência da questão, as coisas são sempre normalmente muito complicadas, na física, na sociologia. E às vezes gosto de simplificar aquilo que tem menos importância. E naquilo que tem menos importância, por exemplo, na roupa, se calhar, claro. Ou noutra, eu gosto de ser preto ou branco. De ser preto ou branco. Não ser tão cinzento. Bom, para competir é preciso existir e, sobretudo, para existir é preciso que isso seja difundido, ou seja, é preciso publicitar a existência da Renova. E chegamos à maior, talvez você não saiba, mas esta foi a razão maior pela qual eu o convidei hoje, dia 25 de dezembro, dia de Natal, para conversar comigo, porque a campanha publicitária da Renova deste ano chama-se Amor Causa, e é eu diria, muito ambiciosa e muito polémica ilustração do Sermão da Montanha de São Mateus, ou seja, das 8 bem-aventuranças. Várias perguntas numa só. Porquê? Desde logo, as pessoas terão percebido, não houve o risco de dividir mais do que se pretendia. Como é que se mistura uma mensagem religiosa com lucro e com publicidade? Como é que se mistura São Mateus e as bem-aventuranças com a venda de papel? Tem a palavra. São muitas perguntas. Não, se eu tivesse que responder de uma vez só, responderia como Santo Agostinho. Tem que falar um pouco mais alto, que agora eu próprio não ouvi. Responderia como Santo Agostinho a falar sobre o tempo, sobre a definição do tempo. Santo Agostinho disse: se me perguntares o que é, eu não sei. Se não me perguntares, sei. Enfim, esta campanha não é tanto uma campanha publicitária, eu acho que é um projeto artístico. Portanto, aquilo que estava dentro da nossa... Peço desculpa, então, se não fui exata na formulação ou na introdução do... Foi também uma campanha publicitária, portanto, e vai continuar a ser. Mas a ideia primordial é um projeto artístico que foi encomendado pela Renova a um fotógrafo. Francês, chamado François Rousseau, com quem já tínhamos trabalhado. Apelido ilustre. mas penso que não da família. Em que tentámos ilustrar as bem-aventuranças. Porquê? Esta ideia começa com uma conversa com o meu caro amigo Carlos Magno, jornalista, em que estávamos a falar sobre Wittgenstein, no ano das eleições do Jorge Bush, as segundas. E estávamos a falar sobre a teoria da linguagem, sobre Wittgenstein, que é um filósofo que eu gosto muito, e sobre linguagem. E surgiu a ideia de tentar fazer uma campanha, surgiu uma ideia de fazer uma campanha que fosse diferente. Ou seja, sair de um clichê de promover um produto, dizer que é mais resistente ou mais absorvente, e passar para, e agora aqui vai-me perdoar, que se calhar é muita falta de modéstia, dizer que queríamos fazer arte, que não tem rigorosamente nada a ver com o produto. Eu não tenho nada que perdoar, tenho que ouvir e saber ouvir. Acho à partida formidável. Fazer arte, encomendar um projeto artístico.
E qual foi a ideia que esteve por trás? Na Renova tem um grupinho que se chama Dream Factory, em que falámos no assunto, o que é que está por trás, o que é que vamos fazer, não vamos fazer, ainda antes das bem-aventuranças. A ideia que estava era ter uma mensagem de esperança, hope, em inglês foi como foi chamado, e tentar ilustrar ideias que tenham feito avançar a humanidade. Ideias que tenham feito avançar o mundo. As bem-aventuranças fizeram avançar o mundo? E começámos pelas bem-aventuranças, porque eu acho que as bem-aventuranças, se calhar, estão na base do cristianismo e toda a civilização ocidental está muito ligada ao cristianismo. Acho que é uma mensagem muito, muito bonita, mais do que confessional. Acho que aqui estamos a tocar na essência, na verdade das coisas. As bem-aventuranças são o quê, exatamente? Eu acho que são... Quando diz que estão na base do cristianismo e da civilização ocidental. Eu acho que as bem-aventuranças, na altura em que foram ditas, foram, eu diria, quase uma revolução em relação à cultura que existia na altura. O Império Romano, a cultura judaica, e aparece aqui uma ligação entre as duas coisas, que, como é que eu diria, quase entre... Aqui vou ser também muito polémico, uma ligação entre Atenas e o judaísmo com algo de diferente, de essencialmente diferente, que acho muito, 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 muito bonito. E como não tinha ideia nenhuma iconográfica das bem-aventuranças. Sabia só que as queria visualizar. É que há imagens da Bíblia que nós todos temos na cabeça, que têm a ver com o que vemos nos museus, e quando falamos nas bem-aventuranças, se alguém tem uma imagem das bem-aventuranças, não há. Existem algumas imagens, não há muitas, pelo menos a meu conhecimento, nunca tinha visto nenhuma ilustração das bem-aventuranças. Tinha, sim, o Sermão da Montanha, ou seja, Jesus Cristo com os apóstolos na montanha, e outros têm algo muito interessante. Mas, propriamente, das ideias abstratas que estavam a ser ditas, de cada uma das frases, não havia nenhuma ilustração a meu conhecimento. E tentámos fazer algo diferente, atual. Foi um projeto que o François Rousseau achou muito interessante e que o viu como um projeto pessoal, um projeto artístico pessoal. Como é que o fotógrafo, você já tinha trabalhado com esse fotógrafo e ele, segundo li, aderiu imediatamente à ideia. Mas a ideia de fotografar as bem-aventuranças numa favela, a maior do Rio de Janeiro, a Rocinha, partiu de quem? De si, dele? O Rio de Janeiro, eu penso que partiu dele. A ideia de fazer no Rio de Janeiro. Ele nunca tinha estado no Rio de Janeiro, eu também não. Nunca tinha estado, Paulo Miguel, no Rio de Janeiro. E o Rousseau, portanto, teve a ideia de o fazer no Brasil, Depois até teve algumas dúvidas, começaram-lhe a falar muito de segurança, que seria muito, muito arriscado estar a fazer. Ele teve 2 meses e eu insisti muito para ser no Brasil, porque fiquei imediatamente convencido que fazia sentido. Eu acho que as bem-aventuranças tinham que ter aqui um projeto mais, eu diria, coerente e não estar a trabalhar com modelos, nem com... com modelos não fazia sentido modelos profissionais. De maneira que a ideia que esteve por trás foi fazê-lo com pessoas da rua, pessoas faveladas, não pessoas do asfalto, como dizem os brasileiros. Que reagiram bem. Que reagiram, eu penso que muito, muito bem. E acho que ele criou um grupo de pessoas que trabalhou e que esteve envolvido com ele durante 2 meses e fez este projeto. Que teve também algo de engraçado. O François Rousseau mostrou o projeto ao editor dele, que é uma das grandes editoras francesas, penso que a segunda maior editora francesa, que achou... Aliás, em Espanha, eu li bastantes recortes da imprensa espanhola, que aderiu e aplaudiu. E os espanhóis também julgo que sim. Em França, pelo contrário, estas imagens foram proibidas. Em França existe uma entidade que regula a publicidade, autorreguladora, que proibiu a publicidade exterior com o argumento de ter frases religiosas, e como em França é um assunto, enfim, polémico neste momento, não foi autorizada. Enfim, mas vai existir em França, vamos ter uma exposição do projeto inteiro em França. Uma exposição com este livro?
com as fotografias, com o fotógrafo, com as fotografias em grandes dimensões. E este livro vai ser vendido em Portugal? Este livro eu penso que já está neste momento a ser vendido em Portugal. Foi antes do Natal, portanto, tudo muito rápido. Em França está, e o que soube está a ter algum sucesso de vendas. E penso que em Portugal vai estar, ou já está, em um ou dois livreiros, grandes livreiros. O facto de você ser um católico convicto e com uma militância religiosa ativa, o facto de, por exemplo, procurar, quando pode, alguns mosteiros para rezar e refletir ao longo do ano, tem que ter pesado, pergunto, pesou no seu ir ter com as bem-aventuranças? Eu acho que sim, porque as coisas estão todas ligadas e as pessoas eu acho que têm que viver aquilo que são e não ser de outra maneira. De facto, eu gosto de vez em quando, preciso estar sozinho, preciso de fugir. Portanto, há várias casas com amigos meus aí na Europa fora, onde gosto de estar algum tempo e de Em cidades ou em campos? Normalmente em campos, normalmente afastadas. São casas normalmente muito bonitas, que recebem pessoas com um custo quase nulo. E casas lindíssimas e com gente inteligentíssima, onde se ouve o silêncio, onde muitas vezes os mosteiros também cantam muitíssimo bem e onde há gente inteligentíssima, com quem é um prazer estar a falar e estar a falar um pouco longe das pressões do dia-a-dia, porque estamos mais na essência das coisas e mais na verdade, naquilo que é importante e menos na forma. E de facto faz-me falta, para o meu equilíbrio, de vez em quando, estar sozinho, como faz falta possivelmente mergulhar e estar no fundo do mar sozinho a contemplar. Eu sei que você mergulha também quando pode, não pode muito, mas enfim, no fundo do mar ouve-se melhor a voz de Deus. Eu acho que ela tem que se ouvir em todo lado, no nosso interior. Tem que estar presente na nossa dia-a-dia, aqui neste momento, e sempre, com certeza. E sempre. De facto, no fundo do mar há um silêncio, há uma contemplação, há um ver, uma paisagem, se eu posso dizer assim, que não está tocada, e é muito bonito, e essa beleza, essa harmonia tocam-nos. É mais isso ou é o fator de desporto, competição, ultrapassar-se, mergulhar cada vez mais fundo, mais tempo, que o solicita? Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Este desafio também é muito interessante e também é aliciante. Mas eu gosto muito do silêncio, eu gosto muito da calma com que se fazem as coisas, de estar no outro... Voltando às bem-aventuranças em dia de Natal, você, portanto, não é que rejeite, mas não assume que a sua parte, que o cristão que você é, melhor dizendo, não explica... por si só não explica a feitura deste projeto artístico. Eu acho que ele tem um valor... Houve um encontro. É muito difícil dizer isso. Sim. Eu só quero que você me diga o que me quer dizer. Não. É muito difícil dizer isso, não, porque, deixe-me dizer, neste momento, se calhar dentro da minha cabeça, existe outro projeto que já não tem nada a ver com as bem-aventuranças. Claro. Dentro da mesma linha de esperança, das ideias que fizeram mudar o mundo. Será que esse projeto também não tem a ver comigo? Tem, se calhar tem. Agora, a propósito de ideias que mudaram o mundo, as bem-aventuranças constituem um paradoxo, como tornar compreensível que felizes sejam os que serão perseguidos, humilhados, ofendidos, por aí fora. De facto, a revolução está aí e eu acho que elas não fazem sentido nenhum sem a figura de Jesus Cristo, sem a ressurreição e sem a cruz e a ressurreição. Portanto, senão é uma coisa assim um pouco piegas que não tem muito sentido. Mas dentro desta mensagem, enfim, que festejamos hoje no dia de Natal, eu acho que fazem todo o sentido, são revolucionárias, são muito bonitas. Eu acho que nos trazem à verdade das coisas e não às aparências. Ao essencial, ao radicalismo do essencial. E isso para mim é muito importante. Eu acho que é cada vez mais importante de viver o essencial. E pensa que as 8 bem-aventuranças é isso que propõem?
Eu acho que propõem exatamente isso e que podem interpelar as pessoas. Eu tenho recebido muitas cartas. Eu queria saber, exatamente, tenho a propósito recebido muitas cartas a propósito das bem-aventuranças. A propósito deste projeto artístico. Deste projeto. A primeira que apareceu, que aparecem 12 personagens com aquilo que nós chamamos o imitador, foi algo polémico em Portugal, por exemplo, em Espanha, como não foi a primeira que apareceu. A campanha apareceu em Portugal, qual foi a primeira? Há um mês, 2? Talvez um mês e meio. Um mês e meio. Talvez um mês e meio. Mas à partida que apareceu uma segunda vaga, que foi sendo falado na imprensa. Estamos a falar de grandes outdoors que apareceram nas ruas de Lisboa, só com a menção Renova em baixo. Só com a bem-aventurança, com o logotipo Renova, que só está a cor, o princípio só está a branco, portanto não tem produto nenhum, não faz menção nenhuma. E o Paulo Miguel recebeu muitas cartas. Em que sentido? Dividindo? No princípio, recebi mais e-mails de algumas pessoas muito contra, mas também gente Porquê? Porque estavam chocadas. Estavam chocadas. Viram nesta campanha um seguimento das nossas campanhas antigas, portanto, papel higiênico misturado com o cristianismo, com a pessoa de Cristo, e eu posso perceber que tenham ficado chocadas. Neste momento tenho recebido muitas cartas, até algumas telefonemas. Há pouco tempo tive um telefonema de um evento terminal de um IPO, muito interessantes, em que as pessoas quase partilham emoções. Portanto, não me querem dizer nada, querem dizer na vida, claro. Querem desabafar. O que me fez um pouco, me surpreendeu. Mas o Paulo Miguel não receia, acima de tudo, que as pessoas não percebam para que é que estão a olhar. Vêem umas imagens fortes, muito intensas, muito interpelantes, mas podem não descodificar as bem-aventuranças através delas. Não teme esse risco? É um risco, mas eu por isso acho que a arte é muito importante. A arte não se explica. Eu acho que a arte deve interferir com as pessoas, deve ser vivida, deve questioná-las. Se as pessoas se questionarem, depois irão mais longe, podem não perceber de imediato e irão mais longe, mas se forem questionadas, já é muito importante. A hierarquia disso, e sem ser a hierarquia, a igreja. Conheço alguma igreja que não gostou disto, por exemplo, e outra que gostou muito. Você teve ecos? Tive alguns ecos, mas eu não quis que esta campanha, que este projeto fosse confessional, fosse visto como confessional. Portanto, confesso, não perguntei no bispo se estava, o que é que gostava, não sei, portanto, é uma responsabilidade nossa, minha, e, portanto, tenho alguns ecos de algumas pessoas. E a responsabilidade maior talvez seja, no fundo, é muito interessante porque o curso do mundo, você acha que as bem-aventuranças são uma mensagem do mais radical, talvez, com o qual possamos lidar. Mas se pensar, o curso do mundo vai no sentido oposto. O mundo diz bem-aventurados os ricos, os poderosos, os fortes. E é feliz? E é feliz, exatamente, é isso que eu lhe pergunto. É muito interessante o choque entre... A questão está aí, numa altura em que se fala tanto de violência, de terrorismo, de trazer uma coisa que é diferente, uma mensagem diferente. Eu acho que uma mensagem, e gostei muito do facto de ter sido feito no Rio de Janeiro, os direitos do livro vão ser dados a uma ONG no Rio de Janeiro, foi a única condição que eu pus com o editor francês, foi que fossem... que os direitos fossem para lá, para onde saíram estas imagens. Exatamente, as pessoas. Eu aprendi muito na Rocinha, naquilo que eu vi no Rio de Janeiro, na favela, é que no meio de uma miséria que há, mas existe vida, existem laços de solidariedade, existe também alegria. Portanto, o mundo não é um mundo sem esperança, apesar destes problemas todos que nós atravessamos. E estes retratos não são um mundo sem esperança, são muito fortes exatamente. Foi isso que fizemos. Essa foi a mensagem principal, aquilo que quisemos com o fotógrafo, com o François Rousseau, foi ver a esperança, o perdão que está nessa fotografia, o sofrimento que seja visto como esperança. E quantos outdoors, não é quantos outdoors, quantas bem-aventuranças já estão encenadas em Lisboa, digamos, ou no país? Penso que em Portugal estiveram 2, em Espanha penso que 3,
mas vamos continuar. Vão continuar até quando? Eu penso que até ao final de 2006. Mas o Paulo Miguel já está a pensar na campanha a seguir a esta. Na minha cabeça já está a seguir. E o que é que é? Isso é muito cedo ainda, é muito cedo ainda. É muito cedo ainda, sequer para... Ficamos com as bem-aventuranças e ficamos bem em dia de Natal. Agradeço muito ter vindo, gostei muito de conversar consigo. Despedimos-nos até para a semana. Dia 1 de janeiro é um dia festivo e por isso eu convidei gente ligada à gastronomia, à produção de vinho, à crónica gastronómica. Estará aqui uma viva e boa plateia, exatamente 2 a 8 dias. Até lá, uma ótima semana, um dia de Natal muito feliz e muito boas entradas para 2006.